Vamos começar falando a respeito... Olha, provas de química e matemática vão ser agora, nesse final de semana. Vamos começar falando de química. O professor Argiomar já está aqui com a gente para trazer informações da prova de química. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? A turma, quando ouve... Tem uma turma, né, que quando ouve falar em química já começa a se tremer. Um pouco. É mais difícil. Mas, calma, porque a gente vai ajudar você a responder. Vamos ajudá-los. Vamos de novo falar a respeito de competências e habilidades, a exemplo do que a gente fez ontem aqui no Jornal do Piauí, falando de física. Mas agora com química e o professor Argiomar. Aqui está. Competência, área 3. Associar intervenções que resultam em degradação ou conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações científico-tecnológicos. E dentro das habilidades, nós temos aí duas habilidades que a gente vai exibir agora no nosso telão. Vamos lá, as habilidades... habilidade 8 e 9, tá? Identificar etapas em processos de obtenção e transformação, utilização ou reciclagem de recursos naturais, energéticos ou matérias-primas, considerando processos biológicos, químicos ou físicos neles envolvidos. E outro, compreender a importância dos ciclos biogeoquímicos ou do fluxo energia para a vida ou da ação de agentes ou fenômenos que podem causar alterações nesses processos. Professor, de que maneira essas habilidades podem ser cobradas na prova de química? Essas habilidades aí, praticamente 50% da prova. É mesmo? É o que nós chamamos da química verde. É a química verde que tem 12 princípios, que é baseado, vamos dizer assim, ao meio ambiente. Tudo que faz bem para o meio ambiente está inserido aqui. Veja que ele coloca assim, fluxo de energia para a vida, importância dos ciclos biogeoquímico, chuva ácida, ciclo do nitrogênio, enxofre, pode entrar aqui a parte do smog fotoquímico, smog industrial, correção de pH do solo. Então, nos últimos anos, o Enem vem trazendo muito essa parte da química ambiental. Então, o Enem é norteado na parte química, tem ali 2, 3 questões de cálculo. Mas a maioria da parte da química é em cima das intervenções para o meio ambiente, a parte de tratamento da água e principalmente energia. Aí entra a radioatividade. Veja que a habilidade 8 fala sobre os processos energéticos, matéria-prima, produção industrial, por exemplo, fissão nuclear, geração de energia nuclear, o que fazer com lixo atômico, quais são as vantagens, as desvantagens. Então, é a química verde. Aí. Bom, duas coisas que me vieram aqui. Essas utilizações, elas estão geralmente ligadas à melhoria da qualidade ambiental ou, por exemplo, para aumentar capacidades produtivas do solo, por exemplo, no caso de correção de pH? Isso. Então, vamos lá. Em relação aos solos, Nordeste aqui, por exemplo, a maioria dos solos tem caráter ácido. Então, tem uma necessidade da correção desse pH, usando carbonato de cálcio, usando a cal. Então, vai corrigindo esse pH. Você elevar um pouco esse pH para a faixa ali de 5,5 até 6,5, vai ajudar aí em determinadas culturas, aumenta a produção. Se o pH é muito ácido, então vai prejudicar. E usar alumínio no solo vai prejudicar as paredes celulares das plantas. Então, tem essa necessidade do aumento. O Enem traz muito isso para o dia a dia. Queima de combustíveis, emissão de gases poluentes, gás de enxofre, que vai gerar chuva ácida. Então, tem que ter esse cuidado. Em relação à produtividade, economizar, reciclagem do alumínio. Eu vou usar um catalisador num processo industrial. Pode vir uma questão de cálculo, estecometria. Mas o catalisador, ele acelera o processo. Então, eu posso diminuir o tempo de produção e economizar energia. Beleza? Então, tudo isso é o bem-estar do meio ambiente. É a educação ambiental. As escolas já deveriam adotar há muito tempo. Possibilidade do processo de produção de hidrogênio verde pode cair dentro... Pode cair. A questão do hidrogênio verde é uma temática também atual desse hidrogênio verde. Então, existe a questão, professor, hidrogênio verde ou hidrogênio, a questão é a fonte. É a fonte. Por exemplo, vou fazer uma produção de plástico. Eu posso pegar lá da cana-de-açúcar para a obtenção do etanol chegar no eteno para produzir o polietileno, que é o plástico. A fonte foi renovável, mas eu posso produzir a partir do petróleo. Aí, a partir do petróleo, fazendo o craqueamento, eu vou obter o mesmo plástico, só que a fonte foi de um material fóssil.
Então, a questão do plástico verde ou hidrogênio verde, tudo é a fonte. Se a fonte é renovável ou se ela não é renovável. Tudo bem? Legal, bom demais. Vamos ali para outra competência. Competência 5, entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos. E aí as habilidades que aparecem na sequência, né? Mais duas habilidades. Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como textos discursivos, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. Isso na habilidade 17. E aí eu pergunto, tem a ver com análise de gráficos ou gráficos que aparecem, recursos gráficos que aparecerão durante a prova? Pode sim, pode aparecer. Por exemplo, na prova do ano passado veio uma tabela trazendo o acompanhamento da desintegração do iodo, que é usado no tratamento da tireoide. Então, a questão queria a massa de iodo após um determinado tempo. Então, eu preciso extrair da tabela, de um gráfico, a meia-vida desse elemento. Entendi. Que é um conteúdo muito cobrado na parte da radioatividade. Então, a análise gráfica, a análise de tabela, a aplicação de fórmulas matemáticas, regra de 3 principalmente, muitas questões de química você faz apenas por uma simples regra de 3, envolvendo a queima de um combustível, envolvendo a densidade, uma mistura, sal dissolvido em água. Então, a relação matemática da quantidade de um soluto presente numa solução é importante o aluno ter esse conhecimento. Aí entra essa habilidade. Mas aqui, nessa habilidade, está incluído, por exemplo, a análise de cadeias de carbono, por exemplo? Não, aí a cadeia carbônica, a parte gráfica, ela entra mais um pouquinho, ó, ele coloca aqui, forma de linguagem e representação usada nas ciências. Nós vamos ver lá na competência 7, lá na habilidade 24, já entra essa análise das estruturas orgânicas. Aqui ficamos mais análise mesmo gráfica, que pode vir em vários conteúdos. Dentro da mesma competência, outra habilidade é a de relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos, sistemas ou procedimentos tecnológicos a finalidades a que se destinam, professor. Aí você entra a parte de catalisadores, beleza? Por exemplo, já que falamos um pouquinho da orgânica, vou fazer uma fermentação alcoólica. Você pega ali, por exemplo, o açúcar, do açúcar eu vou obter ali a glicose. Na fermentação alcoólica eu vou produzir o etanol. Aí eu preciso ali de levedura, já entra um pouco da análise biológica também. Para acelerar os processos. Para acelerar o processo. Então, se você tem uma enzima, a enzima é um catalisador biológico, é uma proteína que age como catalisador biológico acelerando o processo. Aí essa habilidade relaciona isso. Muito bem. Existem processos de amadurecimento de frutas, por exemplo, onde se utiliza alguns tipos de produtos para acelerar esse processo. É possível uma aplicação prática dentro desse... Na aplicação, aí seria os determinados catalisadores específicos para cada processo. O amadurecimento tem muito a ver com o gás etileno. Isso. Beleza? Então, de acordo com o procedimento, você pode usar um catalisador específico para acelerar esse processo. Mas beleza? Agora, o próprio ambiente, só em deixar a fruta ali exposta ao ambiente, você tem ali, por exemplo, o oxigênio, que o A1 dele acelera muito dos processos. Mas ele sempre vai exigir catalisadores naturais na prova? Alguns são, normalmente, nas questões, eles trazem catalisadores ou na parte de enzima ou no processo industrial. Aí tem muito catalisador metálico, é o que nós chamamos de catálise heterogênea. Às vezes os materiais de partida estão em estado gasoso e eles reagem sobre uma superfície metálica, que é muito utilizado na indústria para aumentar aí o tempo, aliás, diminuir o tempo de produção e economizar energia. Muito bem. Próxima competência aqui, a última da nossa área de química. Aprimorar-se de conhecimentos da química para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. Habilidades associadas são 3, vou passar aqui rapidamente por elas. Utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar matérias, substâncias ou transformações químicas. Aqui é a cadeia carbônica. A cadeia carbônica entra aí, mudança de estado físico, ciclo da água, evaporação, a condensação, chuvas e tudo mais. Vai aparecer na prova esses gráficos. Aí vem toda essa parte estrutural. Caso a cadeia carbônica ajuda muito, nomenclatura. Caracterizar... Agora só uma pergunta antes de passar para a próxima. Aqui geralmente vai ser na química orgânica? Isso, aqui é mais na química orgânica, porque pode vir a cadeia carbônica e ele associar, por exemplo, quem é mais solúvel em água, quem é menos solúvel. Caracterizar, por exemplo, diferença de um sabão do detergente. Entendeu? Então, tem isso. Se é biodegradável ou não biodegradável, a cadeia carbônica é que vai interferir nisso. Se é a cadeia linear, biodegradável. Caso não, não é biodegradável.
Muito bem. Caracterizar materiais ou substâncias, identificando etapas, rendimentos ou implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais de sua obtenção ou produção, professor. Aí entra estecometria. A estecometria, que é o temor aí de alguns alunos, o cálculo estecométrico. Então, pode entrar questões trazendo uma quantidade, por exemplo, um minério que tem tantos por cento de um óxido, vai produzir um ferro, por exemplo, e o rendimento daquele processo é de 8%, 10%, 80%. Após desenvolver o cálculo matemático, o aluno ainda tem que ter atenção ao rendimento final, à eficiência do processo. Tá. Isso envolve qualidade, pureza dessas substâncias? Isso envolve, porque, por exemplo, uma ostulação, eu pego um sulfeto metálico, por exemplo, de chumbo, de cobre, coloco na atmosfera com muito oxigênio, a alta temperatura. Eu vou obter o metal, chumbo, cobre, os fios de cobre do dia a dia, só que vai emitir muito SO2, então é muito poluente. E o rendimento não é tão alto. Então, essa habilidade trata sobre isso. Muito interessante. E a outra habilidade, dentro da mesma competência, avaliar implicação social, ambiental e ou econômica na produção ou consumo de recursos energéticos ou minerais, identificando transformações químicas ou de energia envolvidas nesses processos. Tem a ver com o processo de industrialização de muitas... Essa habilidade praticamente resume toda a nossa conversa aqui, a química verde. Aí você analisa o processo de produção, por exemplo, fazer uma produção, uma substância A vai produzir uma substância B. Para a química verde, o que é mais interessante para o meio ambiente é que tem apenas uma etapa, apenas uma rota. Então, um processo que tem 2 ou mais etapas, passa por várias etapas, então, normalmente vai ter resíduos que são nocivos ao meio ambiente. Então, toda essa parte dessa habilidade trata sobre essa questão energética, queima de combustíveis, implicações ao meio ambiente. Então, isso aí é o resumo mesmo da química verde. E a implicação social é o que eu sempre falo, é a questão da educação ambiental, que deveria ser aplicado, todo mundo ter aquela preocupação maior em o lixo não jogar no céu aberto, entendeu? No dia a dia, eu vou ter um cuidado, separar o plástico. Você pega o polietileno, nós falamos do plástico, vai demorar anos e anos para se dar. Então, é o cuidado aí, as implicações, que sempre no final, nós seres humanos vamos pagar isso aí. Verdade. Eu queria agradecer ao senhor, professor Argiomar. Muito obrigado, eu que agradeço. Com a gente, falando sobre química, minha gente, fiquem atentos às provas de química, a prova de química, né? Então, essas dicas servem para você dar aquela revisada de reta final. E na matemática? A matemática também tem as suas peculiaridades. Eu vou receber o professor Giancarlo, que já está aqui com a gente. Professor Giancarlo, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento pelo Jornal do Piauí, em especial os alunos que estão aí nessa batalha desse segundo dia de prova. Tem gente que não gosta de física porque tem matemática. Tem gente que não gosta de química porque tem matemática. E tem gente que não gosta de matemática porque é matemática. Então a matemática é um problema. Literalmente, professor. Tem deixado de ser um problema. Tem deixado de ser um problema. Por quê? Porque hoje a matemática do Enem, ela é uma matemática que a gente prima pela interpretação. As provas, elas primam pelas interpretações gráficas, até mesmo aquelas funções que a gente utilizava antigamente, hoje a gente já não precisa utilizar tanto. Então, ela tem deixado de ser o bicho-papão há um certo tempo. Não precisa mais encher o quadro de letras e números, né? Hoje não necessariamente precisa tanto, mas a gente, às vezes, o aluno reclama tanto, porque às vezes envolve mais raciocínio do que propriamente os próprios cálculos. Muito bem, mas vamos lá, vamos ajudar os alunos a entender. Primeiro vamos falar um pouco sobre essa quantidade de itens. Geometria, escala, razão e proporção. O senhor trouxe aqui para nós, nós colocamos aqui, 5 assuntos e o percentual de incidência deles nas provas, é isso? É isso. Joelson, o que eu quis trazer aqui foi justamente a estratégia que o aluno tem que tomar para fazer uma boa prova de vestibular. Ele primeiro conhecer a prova que ele vai fazer. Então, o que eu trouxe aqui foi justamente aquilo que mais aparece nos Enems, aquilo mais o que ele mais deve estudar, o que ele mais deve praticar, para que ele possa ter um bom rendimento de nota. Eu trouxe aqui a geometria, que, se você observar, foi o assunto que mais caiu no Enem, um total de 288 itens até agora, correto? Fazendo um total de 22,1. Logo após, vem as escalas, razão, proporção, que é aquele assunto de matemática básica, que vem lá desde o início, né? Que é muito pertinente a uma prova de Enem. O TRI gosta bastante. Logo após, tem a parte de aritmética, as interpretações de gráficos e tabela, como o professor Argiomar acabou de falar agora há pouco aqui na Química, e a parte de funções, que é também aí que cai bastante pertinente numa prova de vestibular.
E é como é bem distribuído, né? O aluno acaba tendo que estudar. Exatamente, são as estratégias, não é isso? Correto? Bom, vamos então para as habilidades e competências. Não, tem a outra aqui falando também sobre outros casos que caem também, né? Porcentagem, estatística, probabilidade, equações elementares e análises combinatórias que têm uma incidência um pouco menor, né? Por exemplo, análise combinatória e probabilidade, você já não tem tanta incidência. Então, se partir por estratégias, é aquele tipo de questão que o aluno também não precisa, não vou dizer se dedicar tanto, mas também se ele perder a questão não vai fazer tanta... não vai prejudicá-lo tanto. Então, na reta final, dá uma olhada mais em geometria em análise combinatória. Exatamente, a parte de estatística, toda essa partezinha que envolve os conhecimentos numéricos, lá da competência 1 e as suas habilidades. Muito bem, vamos lá. Para agora sim as competências e as habilidades. Vamos lá. Construir significados para os números naturais, inteiros, racionais e reais. Conhecimentos numéricos, as 4 operações, princípios de contagem. Você falou que não vai precisar, cada vez mais o raciocínio está ali presente, mas as 4 operações fundamentais. As 4 operações e o processo de interpretação, ele é muito importante numa prova, principalmente pelos conhecimentos numéricos, como aqui vocês estão vendo, que é justamente as 4 operações básicas. Que o que a gente faz no dia todo, no nosso cotidiano, que a gente trabalha com isso. O detalhe é que às vezes a gente transforma isso em questão e o aluno já começa a achar, é uma questão de vestibular. E às vezes aquilo ali está no nosso próprio cotidiano. Então a gente traz isso para a sala de aula. E o Enem está cada vez mais olhando para esse cotidiano, né? Que é o que ele quer. É o que ele quer. Princípios de contagem, o que seria? Princípios de contagem são os princípios de possibilidades. Como eu falei lá, agora há pouco, aquelas questões lá de análise combinatória, tem uma parte da análise combinatória que são os princípios de contagem, que é justamente também trabalha com as 4 operações, que são os princípios aditivos e multiplicativos. Muito bem. E os conhecimentos numéricos? São as 4 operações. Justamente as 4 operações, elas precisam dos conhecimentos numéricos para que você possa desenvolver o seu cálculo, que a gente está dentro do conjunto dos números naturais e por aí vai. Muito bem, vamos lá. Competência de área 2. Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. Geometrias plana e espacial. O aluno deve observar bastante a parte de geometria. Como vocês viram agora há pouco, é uma das partes que mais está presente na prova vestibular. Então é bom esses últimos 2 dias aí, o aluno dar uma explanada naquela parte que envolve volumes, naquela parte que é relacionada à própria parte de porcentagem, que é uma parte muito pertinente à prova de vestibular. E também a geometria plana, aquela parte que envolve as áreas das figuras planas e tudo mais, correto? Muito bem. Próxima competência, área 3, competência de área 4. Grandezas, relações, escalas e porcentagem. Como é que isso aparece na prova? Joelson, bastante. Bastante. Aí é uma partezinha na qual que o Enem ele é dividido em dificuldades de questões. Existem as questões fáceis, existem as médias e existem as difíceis. As questões fáceis e médias elas estão incluídas justamente nessa competência. E é uma competência na qual o aluno não pode vacilar na hora de sua resolução. Ou seja, a parte que envolve as relações, a parte que envolve as escalas, escalas com áreas, escalas com volumes, escalas lineares e principalmente a porcentagem. Correto, pessoal? Muito bem. É isso, nós trouxemos aqui as dicas para vocês e aí vale a dedicação na reta final. Professor, quem está ali mais preocupado com os temas principais, o que ela deve fazer nessa reta final? Nós estamos aqui na quinta-feira, tem sexta e sábado para dar uma olhada nos livros. Primeira coisa, Gelson, o Enem ele é uma prova recorrente. Se você observar, você pode pegar vários modelos, vários anos distintos com o mesmo modelo de questões. Então seria muito legal, nesses 2 últimos dias, você treinar mais aquilo que está em maior evidência, correto? Treinar, fazer, se associar às questões, não competir com as questões. Aqui não é momento de você competir com as questões, para que você possa ter, primeiramente, um bom rendimento. E tendo um bom rendimento, com certeza você vai lograr êxito e você vai ter sua aprovação no curso em que você deseja. Eu aprendi que a porcentagem de alunos que vai passar, de alunos do senhor, professor de cara, é 100%. Aí, porcentagem já vai caindo na prova aqui. Com certeza. Obrigado, professor Giancarlo. Obrigado pela participação aqui com a gente. Obrigado mesmo. Vale aí a dica para você que vai fazer o Enem. Lembrando que todas essas dicas estão lá no CV Play, o aplicativo da Cidade Verde que você baixa de graça no seu celular. CV Play, CV Piauí, CV a qualquer hora.